Aleluia, glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus porque tem me ajudado neste canal. E você que tem compartilhado, você que tem assistido, então eu lhe peço que você ative o sininho, dê um joinha, faça comentário, mas assista o vídeo todinho. O importante é você colocar para passar o vídeo, porque o importante é as horas assistidas na plataforma. Então me ajude, porque quando eu for monetizado, então vai ficar mais fácil, porque o YouTube, ele envia os meus vídeos, né? Então eu agradeço a Deus e a você. Eu quero falar neste dia de hoje aqui sobre quatro lições. 4 lições que nós podemos aprender com um cego. Você acha que um cego, ele tem como lhe ensinar? Será que ele terá 4 lições para lhe ensinar? É uma pergunta. Pois eu quero falar aqui deste cego, que está no livro de Marcos, capítulo de número 10, este cego chamado Bartimeu. Então o texto bíblico diz que Jesus, ele foi para Jericó, e saindo ele de Jericó com a multidão, ele encontrou, com este cego, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O versículo 48, e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que quereis que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Então este cego aqui, ele era um homem conhecido até do governo. Ele era um homem conhecido da sociedade, que todos os dias ele estava ali naquele local, à beira do caminho, para mendigar, para pedir esmola. Todo dia alguém o levava, não sei como, mas ele estava lá. E ele tinha uma capa, que essa capa era cedido pelo poder da época, ou seja, o governo, quem tivesse no governo daquele local. Então tinha que dar aquela capa, ou seja, aquele que ganhava aquela capa, ele tinha permissão para pedir. Então você veja que até para o homem mendigar, precisava de permissão. Então aquele homem, todos os dias, ele estava naquele lugar, e o alvo dele, o pensamento dele, era só arrecadar alguma coisa. Porque é assim que todo mendigo, ele sai. Quando ele sai para pedir, o que ele quer é receber alguma dádiva. Eu já preguei aqui outra mensagem, quando a passagem a cura daquele homem lá das Portas Formosas, quando Pedro disse: não tenho ouro nem prata, ali já chocava aquele homem, porque Pedro não tinha o que dar. Mas Pedro disse: eu tenho além disso, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o curou aquele homem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então este homem só tinha um objetivo de pedir. Mas naquela época Jesus andava na terra curando, libertando, fazendo maravilha.
E aquele cego, ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Então ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Ele estava naquele canto a mendigar, mas neste dia ele não foi pedir esmola. Nesse dia ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude dele gritar por Jesus, dele fazer algo diferente em sua vida. Quantas pessoas vivem em uma situação e nunca tomou uma atitude sequer, nunca tomou uma decisão na sua vida para que Deus possa fazer. Então aquele cego, ele tomou uma decisão. Então a primeira coisa que nós aprendemos com ele foi atitude. Ele teve uma atitude. Ele disse: hoje eu vou para aquele lugar, mas eu não vou pedir. Eu não vou com pensamento nenhum de arrecadar alguma dádiva, alguma esmola. Eu vou com o objetivo de falar com Jesus, falar com o Mestre, tocar em Jesus. Então aquele cego chegou, quando ele ouviu aquela zoada, aquele povo que vinha, aquele ruído, ele pergunta: o que é que está acontecendo? Disseram: é Jesus de Nazaré. Aí pronto. Aí o cego começou a clamar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali a multidão o mandava que ele se calasse. A multidão dizia: cala a boca, cego, senão tu vai morrer, porque tu não pode clamar socorro a ele, tu não pode pedir ajuda. Mas aquele cego, ele não parava. Ele tinha tomado uma atitude. Todos os homens da Bíblia que tomaram atitude, todas as mulheres, Deus o fez coisas tremendas. Moisés tomou a atitude de levantar a mão para o mar, Deus o abriu o mar e o povo passou. Davi tomou uma atitude que aquele gigante Golias envergonhava o exército do Deus Altíssimo. Ele foi lá e disse para o rei: não se turbe o vosso coração, que eu vou derrotar esse gigante. A multidão disseram: Davi, você não pode derrotar. Ele disse: eu posso sim, porque ele vem a mim com tudo, pode vir com arma, mas eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Então é no nome de Jesus que você derruba gigante. É no nome de Jesus que você vai vencer. É no nome de Jesus que você o vencerá. Então, a primeira atitude dele, a primeira lição para nós é atitude. A segunda lição que esse cego nos ensina: não desistir. É a segunda lição. Ele não desistiu do seu objetivo. Tem muitas pessoas que até tomam atitude, mas depois desiste no meio da dificuldade, no meio da multidão. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? O que é que ela tinha que encarar? Ela tinha que encarar a multidão. Ela tinha que vencer a multidão que o separava ela de Jesus. Sempre é o que tem acontecido, sempre a multidão o separa. Zaqueu tinha desejo de se encontrar com Jesus, mas a dificuldade sobre a vida de Zaqueu era a multidão. A multidão o separava, e muitas pessoas preferem mesmo seguir a multidão. Muitas pessoas. A multidão gritaram: crucifica, crucifica Jesus e liberta Barrabás. A multidão o gritava. Então a multidão empatava de Zaqueu falar com Jesus. Mas Zaqueu tomou uma atitude, uma decisão, não desistiu. Subiu naquele pé de uma figueira brava e lá ficou. Já quem era grande era Zaqueu, que estava alto,
e a multidão era pequena. Zaqueu estava tão alto que precisou o mestre Jesus dizer: desce depressa, Zaqueu. Porque Jesus é assim, ele manda o homem levantar, ele manda o homem descer, porque ele é Deus. Então Zaqueu também é um testemunho de não desistir. Ele não desistiu, ele tinha um desejo de se encontrar com Jesus, e ali as barreiras se levantaram contra Zaqueu, mas ele sabia: eu fui pobre, hoje sou rico, eu não era nem colhedor de imposto, agora eu sou chefe, então eu não vou desistir. E ele não desistiu e chegou ao seu objetivo, porque hoje a sociedade, nós somos cheios de testemunho que ouvimos de pessoas: eu já comecei isso, não vai dar certo. Fulano já fez isso e não conseguiu. Mas não vá por esse lado. Pode quem quiser tenha feito, mas você vai fazer e vai dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque deu na vida deste cego, ele nos deu uma lição, que ele era cego da visão, que faltava sua visão, mas ele poderia ouvir. E como ele poderia ouvir, por isso que ele clamou a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira lição eu lhe disse, atitude. A segunda lição, não desistiu. Então não desista, porque é o que mais aparece a você é para lhe aconselhar para desistir. Mas a terceira lição tremenda que está aqui dentro desse texto, a terceira lição que esse cego deixa para mim e para você, é quando Jesus diz assim, versículo 51, e Jesus falando disse: que quereis que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Preste atenção, que lição maravilhosa este cego deixa em nossas vidas. Este cego, ele poderia pedir o que ele quisesse. Ele poderia pedir riqueza, para nunca mais precisar ele sair de casa para mendigar. Ele poderia pedir o que ele quisesse a Jesus, porque Jesus disse: o que quereis que eu te faça? Ou seja, o que é que tu quer que eu faça na sua vida? Mas aquele cego, sem gaguejar, aquele cego sabia o que ele queria. E o problema grande hoje, no nosso meio, na sociedade, é você não saber o que você quer. Se Jesus chegasse agora até você, na dificuldade que você está passando, você saberia dizer, você sabe dizer o que é que você quer? Porque Jesus, ele pode tudo, mas ele espera realizar aquilo que nós estamos lutando, aquilo que nós queremos que ele realize em nossas vidas. Por isso que a sua palavra diz, lá em João capítulo 15, versículo 7, a palavra diz que se Deus estiver em nós, e as palavras dele estiver em nós também, ele diz que tudo que você pedir será feito. Então ele diz: bater, bater, abre-se-vos-á. Ele diz buscando, né? Ele manda você bater, ele manda você buscar, que você vai encontrar. Ele manda invocar enquanto ele está perto. Ele diz: chegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós. Ele diz: você não sabe os pensamentos que eu tenho a seu respeito. É pensamento de paz, é pensamento bom. Então Deus, ele quer nos ajudar. Deus, ele quer resolver o nosso problema. Agora, às vezes nós não sabemos. Você pergunte para uma jovem o que é que ela quer que Jesus faça. Ligeiramente a sociedade diz: eu não sei se eu quero casar, não sei se eu quero ter filho, ou um emprego, mas o emprego causa muita dependência, ou seja, tenho que acordar cedo todo dia, marido dá muito trabalho, ou pergunta a um jovem, o jovem diz: esposa dá muito trabalho, ou seja, é um povo que não sabe o que querem.
É um povo que não tem uma decisão. Este cego, ele tinha a capa que dava licença a ele pedir. Mas quando alguém chegou para ele e disse: cego, levanta-te, tem bom ânimo, que o mestre te chama. Oh glória, aleluia, o mestre te chama. Tem bom ânimo, que o mestre vai falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Chego para aquele cego que estava esperando, que tinha um propósito, que tinha tomado uma decisão, que não tinha desistido. Então ele tomou uma decisão, não tinha desistido. A multidão pelejou para que ele desistisse, mas ele não desistiu, mas ele sabia o que ele queria. Ele não pensou duas vezes quando Jesus disse a ele: o que quereis que eu vos faça? Ele diz: mestre, que eu tenha vista. Só isso. Ele sabia o que ele queria. As pessoas hoje, ela tem um projeto aqui, ela tem um projeto acolá, ela mesmo não sabe o que ela quer. Ela não sabe se quer ir no arrebatamento, ela não sabe se quer ficar, ela pensa em ir, ela pensa em ficar, ela quer morar no céu, mas jamais morrer, e o céu é tão longe que para chegar lá tem que morrer. Só se no dia do arrebatamento a igreja que estiver viva e estiver preparada, ela vai subir, ela vai ser arrebatada, aí sim. Mas senão nós vamos ter que morrer para poder ir para lá. Então a igreja, ela tem que saber o que ela quer. A igreja, ela não pode ter dúvida do que ela quer. A oração, ela tem que ser com propósito. A oração, ela tem que ter uma definição daquilo que nós queremos. Uma hora nós queremos uma coisa, outra hora nós queremos outra. Então, a terceira lição que este cego deixa para nós é saber o que ele queria. Pessoas hoje pedem uma coisa a Deus, quando Deus dá, ela não quer mais. Ela o aborrece porque aquilo não satisfazeu os seus desejos, aquilo está ao contrário do que ela pensava, o que ela imaginava. Então não era o que ela queria. Pessoas hoje pedem um carro a Deus, aí Deus vai e abençoa com um carro, depois ela está atribulada, reclamando, porque tem que pagar imposto desse carro, que carro come dinheiro com peça, que carro dá despesa com gasolina. Então ela não queria um carro, porque aquilo que nós pedimos a Deus, nós temos que pedir a Deus com propósito, com firmeza, com decisões, que é aquilo que nós queremos. Lugares não têm energia, a pessoa pede, faz campanha, pede a Deus que o poder envie energia para lá. Quando chega energia, você vê pessoas murmurando, porque a energia está cara, porque tem que pagar energia. Ela carrega a água de longe e aí vive orando, pedindo. Quando chega o processo que chega a água, ela começa a murmurar, a reclamar, porque tem que pagar água. Então não era isso que ela queria, porque aquilo que nós queremos, que pedimos a Deus, nós temos que fazer como esse cego. Ele queria a vista dele de volta. Então, como ele queria a vista, ele nem se preocupou de que ele ia viver, como é que ele ia comer, como é que ele ia pagar as suas contas. Não. O mestre te chama, ele já jogou a capa fora e já correu para Jesus. Chega lá, Jesus diz: o que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus, tome a sua visão. Entregou a vista de volta. E agora ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, quando nós pedimos coisa sábia, coisa com sabedoria a Jesus, ele dá mais do que o que você e eu pedem. Então, quando Salomão
Deus deu a condição de Salomão pedir o que quisesse. Salomão pediu sabedoria. Deus disse: não te dou só sabedoria, como eu te dou riqueza, como eu te dou honra, como eu te dou glória, como te dou sabedoria. Então Salomão, Jesus vem testemunhando de Salomão que nunca houve um homem que se vestisse como Salomão. Mas ele disse que os lírios do campo, era mais bonito do que todas as vestes de Salomão. Então Deus não olha para o homem que nem o homem olha, não é verdade? Mas Jesus testemunhou de Salomão. Então nunca houve nem haverá um homem que tivesse, um homem carnal, que tivesse a sabedoria e a riqueza que Salomão teve. Louvado seja Deus, porque ele pediu só sabedoria. Aí está aqui o cego. Ele pediu o quê? O cego, que Deus desse, que Jesus desse a vista. Ele queria só ver. Jesus disse: não te dou só a vista, como te salvo. Salvação, liberdade total, salvação. E ele diz aqui, ó, o versículo: ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então Jesus o curou, Jesus o salvou, e Jesus o alistou no caminho em rumo à cidade celeste. Aí agora, a quarta lição que nós aprendemos com esse cego. A primeira lição, atitude. A segunda, não desistir. A terceira, ele sabia o que queria. Você sabe? Então não desiste, que Deus vai fazer. Mas a quarta lição que nós aprendemos com esse cego é de fé. É fé. Não adianta se nós não tiver fé. Pessoas vivem correndo de um canto para outro. Não, vou sair desse ministério, eu vou para outro. Eu vou sair desse pastor, eu vou procurar outro pastor. Não é você lendo a Bíblia que você vai ser transformado. Preste atenção. Não é você procurando os melhores cultos que você vai ser transformado ou transformada. Não vai ser você assistindo os melhores louvores que você vai ser transformado. Não. Você vai ser transformado. Você vai ter vitória. Quando você lê a Bíblia e o que Deus falar, você dizer: eu tomo posse. A fé. A fé. Você vai ter vitória quando você ouvir o louvor, que o louvor falar aquilo, o gigante vai cair, você diz: ele já caiu. Pelo poder do nome de Jesus, com a fé. Você vai ter vitória quando aquele pregador, seja quem for, estiver falando, e você pegar aquela palavra e trazer para dentro do coração e dizer: eu vou ter vitória no nome de Jesus. Então é a fé. A quarta lição que nós aprendemos com esse cego é a fé. Então não adianta correr para um lado, correr para outro. Nós temos que buscar a fé. Ou seja, Deus falou, Deus vai fazer. E ninguém pode empatar de Deus fazer. Deus não falou, não falou. Mas se falou, Ele vai fazer. Nós temos um livro aqui de exemplo dentro dessa Bíblia, chamado Hebreu capítulo de número 11. Hebreu capítulo 11, ele fala da fé. Ele fala da fé de Abel. Hebreu 11 fala da fé de Abel. Ele fala da fé de Abraão. Ele fala da fé dos reis. Ele fala da fé dos juízes. Ele fala da fé dos profetas. Então está aqui em Hebreu capítulo de número 11, a fé. Então esta lição de fé, Jesus disse para esse homem que ele não fez nada. Vamos repetir o que diz o versículo 52. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Então Jesus disse a ele: eu não fiz nada com você, mas a sua fé lhe curou. A sua fé lhe salvou. E ele o seguiu a Jesus. Então tenha fé.
Tenha fé que vai dar certo. A situação que você está vivendo, a situação que você está passando, Deus vai abençoar você. Tome uma atitude. Depois da atitude tomada, não desista. Continue. Tenha propósito. Saiba verdadeiramente o que você quer de Deus. Depois que você toma atitude, depois que você não desiste, depois que você sabe o que você quer, aí vem a fé para você receber. No nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade e me ajude com esse canal.